Nesse vídeo eu vou te falar exatamente quais são os 16 erros mais comuns na hora de você escrever o seu trabalho. Então fica aqui porque talvez seja um dos motivos pelo qual você não esteja conseguindo a sua aprovação. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Adrissa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os 16 erros mais comuns na hora que eu percebo alguém escrevendo sobre o seu trabalho. O primeiro deles é sobre a sua motivação, ou seja, o porquê que você está escrevendo uma produção científica, seja um artigo, um resumo ou um capítulo de livro. É porque você quer ganhar um ponto na residência? Ou porque você gosta daquela área? Você tem interesse em saber melhor sobre aquele assunto? E aí, dependendo da sua motivação, você nem sequer consiga terminar o seu trabalho. Ou se você conseguir terminar, talvez ele não seja um trabalho de qualidade. O segundo erro mais comum que eu percebo, principalmente em pessoas que estão iniciando agora a sua produção, é a tendência de você pegar poucas referências. Ou seja, talvez a sua informação não fique tão completa assim e o seu texto fique muito superficial, seja muito rasa a sua informação. E isso não vai ser de muita relevância para a comunidade científica no geral. E já o terceiro erro é o oposto do que eu falei. É quando as pessoas pegam muitas referências sobre um determinado assunto. Isso faz com que você não consiga lidar com o tanto de informações que você conseguiu coletar e na hora de você escrever aquilo no seu texto, você não vai conseguir abordar tudo de uma forma muito explicada e muito coesa. Acaba que vai ficar um texto com várias informações soltas e nada muito conectado entre si. O quarto erro é quando você não deixa claro qual que é o objetivo da sua pesquisa. Ou seja, por que você escolheu aquele tema para escrever sobre. Será que é porque é um tema muito recente e não tem muitas informações sintetizadas em um só local? Ou então é porque é um tema que ele é de alta relevância e impacto na sociedade, ou até mesmo na comunidade científica? Ou então você está querendo realmente pesquisar sobre um tratamento inovador, sobre uma abordagem inovadora? E aí, quando você não deixa claro qual que é o seu objetivo, acaba que você mostra para o seu avaliador, para a comunidade científica, que o seu trabalho ele não tem nenhum valor de agregar conhecimento. O quinto erro mais comum é quando você não sabe interpretar um gráfico ou uma tabela, ou até mesmo quando você não sabe fazer um para o seu trabalho. Esses elementos eles são muito importantes em um texto científico, porque possui a capacidade de sintetizar tudo em um só local, todos os resultados da sua pesquisa. Assim, quando você vai analisá-los, você consegue fazer comparações e associações e até mesmo enxergar melhor o que aquele número ou o que aquela informação está querendo te dizer sobre aquele assunto. O sexto erro é quando você faz uma citação ou uma frase muito longa, ou seja, quando o seu período demora muito para ter um ponto final. Isso faz com que o seu avaliador ou qualquer pessoa que esteja lendo o seu texto ache toda aquela informação muito confusa e pode ser que o que você queria passar não consiga ser absorvido pelaquela pessoa que está te avaliando. O sétimo erro é quando você faz afirmações muito generalistas e isso se torna um erro na escrita científica porque toda a informação que você coloca no seu texto ela tem que ser muito bem embasada no seu referencial teórico e além disso ela tem que ser muito bem explicada. O oitavo erro é quando a sua metodologia ela está vaga. E para mim, esse é um dos piores erros possíveis, porque quando uma pessoa vai aplicar os seus métodos, ela não encontra os mesmos resultados que você encontrou, dadas as mesmas condições. E isso torna o seu trabalho um trabalho não fidedigno. Antes de continuar listando para vocês quais são esses erros, se inscreve, curte, liga o sininho e manda esse vídeo para algum amigo seu que tenha o interesse em saber sobre o assunto, porque assim você vai estar ajudando no crescimento do canal e fazendo com que eu traga vídeos novos para vocês toda semana. O nono erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é quando você é prolixo na escrita do seu texto. E sobre isso, a única coisa que eu tenho para falar com vocês
que é o famoso encher linguiça. Então, por favor, não façam isso com seu texto e sejam mais objetivos na hora que você for escrever uma informação. O 10º erro é quando o seu texto não possui uma sequência lógica de informações, ou seja, quando seus parágrafos eles estão soltos e não têm uma relação. E isso acontece muito quando várias pessoas resolvem escrever um texto e aí cada uma fica com uma parte específica de uma escrita. Quando esse texto ele é juntado e formado, você percebe que toda aquela informação está desconexa. Falando com vocês agora o 11º erro, que é quando o pessoal não tem o costume de revisar o seu trabalho, ou seja, de ler depois que ele está pronto. E quando você tem esse hábito de revisar, você consegue, por exemplo, corrigir erros de ortografia, erros de digitação e até mesmo repetições de palavras. Assim o seu texto ele fica muito mais coeso e muito mais fluido de se ler. O 12º erro é quando você faz uma citação sem um referencial teórico. Quando você faz essa referência, você está sinalizando para o leitor que aquela informação ela foi retirada de um texto original. Já quando você não faz essa referência, você está copiando uma informação que não é sua e até mesmo correndo o risco de cometer plágio. No 13º erro, eu vejo muitas pessoas iniciantes cometendo. E ele consiste quando você tem uma escrita mais rebuscada, ou seja, quando você está ali tentando mostrar os seus dotes linguísticos para o avaliador. Isso faz com que o seu texto ele se torne muito cansativo de ler e até mesmo que algumas informações fiquem perdidas, justamente porque existem palavras com significados mais desconhecidos pelo leitor. O 14º erro consiste quando você escreve o seu texto em primeira pessoa. E aí faz com que o seu texto deixe de ser um texto científico e ele se torne agora um texto opinativo sobre um determinado assunto. E por fim, pessoal, o 15º erro é quando você foge da delimitação do seu tema. Ou seja, quando você desvia do assunto e começa a colocar informações que não são mais relevantes para o leitor. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, escreve nos comentários quais eram os erros que você costumava cometer, porque depois que você chegou até aqui, eu tenho certeza que você não vai mais cometer nenhum deles. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo.